E hoje tem o primeiro jogo de uma das semifinais do Carioca, Flamengo e Vasco no Maracanã. E se tem um cara que gosta de clássico, esse cara é o Bruno Henrique. O fascínio pela realeza. Temos o rei do futebol, Pelé. O rei dos dribles, Garrincha. O rei do Maracanã, Zico. Volta e meia, alguém é coroado por algo que aconteceu durante um jogo ou um campeonato. Para os rubro-negros, por exemplo. Bruno Henrique é o nome da emoção! Bruno Henrique é o rei dos clássicos cariocas. E realmente ele tem números muito bons contra os rivais aqui do Rio de Janeiro. São 14 gols sobre Botafogo, o Fluminense e Vasco. 7 foram em cima do adversário de hoje. Alguns bem bonitos, como esses no Brasileirão de 2019. Mister Clássicos! O Bruno Henrique faz parte de um dos principais ataques da história do Flamengo. O trio, formado por ele, Arrascaeta e Gabigol, criou uma sintonia praticamente perfeita. As grandes atuações e as conquistas mostram isso. Mas na atual temporada, para usar uma expressão criada por ele, o Bruno Henrique não está naquele... Nós estamos em outro patamar. O atual patamar é discreto. O atacante iniciou 2022 machucado e só disputou 5 partidas, 3 como titular. Gol? Apenas esse, contra o Atlético Mineiro na disputa da Supercopa. O Bruno Henrique dá um toque magistral para encobrir o goleiro Everson. A atuação em Cuiabá foi uma boa exceção. Já contra o Bangu, no sábado, ele ficou os 90 minutos no banco. E olha que o Paulo Souza fez as 5 substituições. Logo mais, Bruno Henrique deve ter novamente uma oportunidade de jogar. E nesse caso, poderemos ver se realmente quem foi rei nunca perde a majestade. O ano era 2021. O Vasco venceu o Flamengo no Carioca por 3-1. Resultado que camuflou uma série de problemas da equipe que não conseguiu o acesso à Série A do Brasileiro naquele ano. 2022 chegou, as expectativas das duas equipes são diferentes. O time de Zé Ricardo tem como principal objetivo voltar à primeira divisão. Mas antes da caminhada em busca do acesso, o Vasco tem 2 clássicos diante do Flamengo pela frente. Vale vaga na decisão do Carioca. Assim como eles eram tidos como favoritos contra o Palmeiras, contra recentemente o Atlético Mineiro. É futebol jogado, né? A gente tem que fazer a nossa parte, sabemos que será um jogo duro, temos a nossa estratégia, são 2 jogos, 180 minutos, então a gente tem que estar bem mentalizado, que tudo que vier acontecer na quarta-feira não está nada decidido, porque ainda tem domingo. Então, a gente espera um adversário que venha nos causar bastante dificuldade. A gente percebeu isso no primeiro jogo do primeiro turno. A gente teve ali alguns momentos em que eles conseguiram criar dificuldades à nossa equipe. É uma equipe que vem bem forte aí. A disparidade econômica é grande. É uma diferença de investimento no momento muito considerável, mas o futebol tem diversos exemplos onde um adversário que de repente naquele momento não está cotado como favorito, como hoje é favorito o Flamengo, consegue passar em decisões de mata-mata, né? Na Taça Guanabara, não fosse o gol de Arrascaeta que deu a vitória ao rubro-negro, o jogo poderia ter terminado empatado por 1-1. Agora, nas semifinais, o Flamengo tem a vantagem do empate. Mas a gente confia bastante no nosso potencial, a gente sabe do que a gente é capaz de causar no adversário. E a gente vai bem confiante, com os pés no chão, para a gente conseguir essa classificação aí para a final. E para chegar à decisão, o Vasco vai precisar se superar. Eu acho que tem que ter uma boa estratégia de jogo, tem que contar com um nível de concentração muito alto, contar com o apoio da nossa imensa torcida.
podem decidir o clássico. Então a gente tem números do Nenê e do Arrascaeta. Bom, o Nenê já fez 10 jogos, os 10 como titular, o Arrascaeta com menos jogos, tá? Os dois fizeram 5 gols, os dois deram 4 assistências. O Nenê, então, precisa de alguns minutos a mais para participar. Mas acho que a dependência no Vasco é mais clara, né? O Flamengo conta, claro, com o Arrascaeta, mas conta com outras estrelas também. Mas o Flamengo, nesse momento, o esquema de jogo do Paulo Souza passa muito pelo Arrascaeta, né? O Eugênio tem falado muito sobre isso. De quem melhor assimilou esse processo e conseguiu alguns resultados, passa pelo Arrascaeta, né? Ele e o Gabi, não falo o próprio Paulo Souza, né? São os jogadores que mais assimilaram e que mais têm sido decisivos, mais presentes. Às vezes, ser decisivo ali não é fazer o gol, mas é participar da construção da jogada, ou com uma assistência, ou com uma pré-assistência, naquele último passe antes da assistência. E o Arrascaeta tem sido muito importante no Flamengo. O Arrascaeta decidiu o último jogo com o Vasco, né? Sim. Porque ele acertou um chutaço, tinha todo um contexto coletivo ali do Flamengo, uma situação criada pelo Paulo Souza, mas ele é um jogador que corriqueiramente está ali criando situações para os adversários e finalizando contra o Botafogo, também finalizando fora da área, fez um belo gol. Acho que o Vasco é mais dependente do talento do Nenê. E também o Vasco é um time que tem menos presença no ataque do que o Flamengo. Então, assim, isso vai puxar o número do Nenê um pouco para baixo, porque ele não está o tempo todo criando. O Flamengo é um time que, vamos lá, 80% do tempo do jogo, ele está propondo e a bola está passando pelos pés do Arrascaeta e do Gabigol. O Nenê tem menos oportunidade para fazer isso, porque o Vasco tem sido um time mais que se defende para sair em contra-ataque. E aí, nessas poucas oportunidades, ele muitas vezes faz a diferença, sim. Eu estou vendo o Raniel ali ao lado do Gabigol, também é figura importante. Na primeira partida, ainda na fase anterior da competição, ele não escalou o Raniel. Sim. Era aquele momento de jogos decisivos também ali de Copa do Brasil, o Raniel não estava. Foi até uma escolha ali, por um lado, também mais defensiva ali do Vasco. Como é que será que vai ser hoje, hein? Então, antes da bola rolar, a cara do jogo é do Flamengo tendo mais a bola e jogando no campo de ataque. E o Zé Ricardo não está escondendo de ninguém que ele está formando um Vasco com essa cara para a temporada, né? Ele testou situações diferentes, mas a gente vai elogiar mais um padrão defensivo que está começando a ser encontrado. O Vasco tem escapatória em velocidade. O Vasco tenta agredir o adversário, muito menos controlando a bola e envolvendo o adversário com troca de passes e muito mais partindo para dentro com mais velocidade quando tem a posse da bola. Talvez seja essa a cara para toda a temporada. Eu acho que deve ser. Não sei se é a opção mais correta, mas eu acho que deve ser. Acho que a tendência hoje, Bruno, mesmo entendendo que é uma primeira partida, é um Vasco e Flamengo, é que o Flamengo tenha mais a bola no campo de ataque. Porque essa deve ser uma realidade com quase todos, em todos os jogos do Flamengo. Isso não foi uma realidade o tempo inteiro na disputa contra o Atlético, na taça, porque os dois ficaram dividindo ali em algum momento. Mas o Flamengo sempre tentou jogar no campo de ataque. Deve acontecer isso hoje de novo. Do primeiro confronto que a gente viu de Vasco e Flamengo, o que o Vasco pode tirar e fazer diferente para esse confronto agora, pensando em semifinal? Porque foi um jogo complicado, né? Tiveram algumas questões de arbitragem, de reclamação. Não foi um jogo 3-4-0 para o Flamengo. Decidido no último lance. Foi decidido no último lance. O que o Vasco tira desse jogo? Acho que tira muita coisa. Acima de tudo, a personalidade que o time mostrou naquela partida. Tá. Porque vamos fazer um paralelo com o que foi dito aqui nesse programa mais cedo sobre o América Mineiro. Né? De não se desesperar no jogo, apesar da clara diferença técnica. Calma, vamos jogar, vamos ter força mental, vamos nos equilibrar emocionalmente, sabendo que tem um plano de jogo e tentar seguir esse plano de jogo. Quando precisar... tem uma questão ali de segurar um pouco mais o tempo, valoriza, esfria e tal. O Vasco teve isso no jogo e isso conseguiu fazer com que ele chegasse até o finalzinho vivo. Acabou sofrendo o gol no final, porque foi uma questão ali, né, de mudança do próprio Flamengo. Eu acho que essa questão do Flamengo também, como é que ele pode abordar esse jogo? Será que o Vasco vai repetir o esquema? Para lembrar, o Vasco fez, recuando os homens de lado de campo, no caso o Peck, e aí pode ser qualquer um do outro lado, né? Pode ser o Nazário, pode ser o Sanches, pode ser o Figueiredo, sei lá. Recuando ao máximo
ao lado da linha de defesa. Então você tinha dois laterais, 2 zagueiros e por fora os 2 atacantes. Com 2 volantes na frente protegendo essa linha de 6. O Nenê um pouquinho mais à frente e o atacante, que no caso foi o Getúlio, mas hoje deve ser o Raniel, para tentar ser ali um homem que vai ser lançado no contra-ataque. Funcionou até certo ponto, porque no final o Flamengo encheu de atacante também e equilibrou lá, em termos de quantidade, a presença no ataque e conseguiu fazer o gol. Mas o Flamengo só vai poder fazer isso no finalzinho, porque se ele se abre assim desde o início, ele vai dar muito campo para o Vasco tentar o contra-ataque também. Vai ficar muito exposto. Então é um duelo tático interessante. Vamos ver se os técnicos propõem situações diferentes daquelas usadas no último jogo. E a gente não sabe qual o Flamengo vai jogar. Quer dizer, a gente sabe que o Arrascaeta vai jogar, que o Gabigol vai jogar. Acho que o Davi Luiz vai jogar. Eu acho que o Felipe Luiz vai jogar. Felipe Luiz vai. Aí a gente já está quase falando também que o Fabrício Bruno vai jogar. O João Gomes, que tem a pegada do vaqueiro, vai jogar? Ou não? Tem a pegada do vaqueiro? Eu acho que vai. Eu acho que vai jogar o João Gomes, sim.